Já fiz um vídeo aqui no canal da reação ao trailer de Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City. Nesse, vamos descobrir todos os segredos e referências escondidas aqui no trailer. O vídeo tá demais, assista até o final e deixa o seu like. Bora assistir! A primeira cena do trailer mostra Claire chegando em Raccoon City na sua moto, igual ao jogo Resident Evil 2. Yeah, I'm almost there. O personagem que aparece mascarado se chama Hank. Ele é um personagem jogável secreto que apareceu pela primeira vez no jogo Resident Evil 2. Vemos Chris Redfield, irmão de Claire, personagem que apareceu na primeira vez no jogo Resident Evil 1. Quem aparece aqui no vídeo explicando um pouco dos perigos da Umbrella é Ben Bertolucci. Ele é o jornalista que Leon encontra preso em uma cela na RPD em Resident Evil 2. Vemos um pôster na parede, uma imagem de um guarda-chuva protegendo duas crianças. Está escrito: um guarda-chuva é um abrigo da tempestade. Seria uma referência ao orfanato que aparece em Resident Evil 2. Na sequência aqui de imagens rápidas vemos William Birkin. Ele é um dos personagens virologistas que trabalham com vírus na Umbrella. Nos jogos, ele é um dos vilões em Resident Evil 2. Depois vemos Jill Valentine, heroína dos jogos da série, e Richard Aiken. Quem jogou sabe o destino cruel que o aguarda. Vemos também uma cena mostrando Lisa Trevor. Ela era uma criança que sofreu muito nas mãos da Umbrella e acabou se transformando em um monstro. Vemos o painel da RPD, Raccoon Police Department, a tão famosa delegacia de Resident Evil 2. Vemos o personagem Leon, que estreou em Resident Evil 2. Temos a famosa cena do caminhão desgovernado da abertura do jogo Resident Evil 2, refeita aqui para o filme. O policial aqui que aparece no estacionamento é o chefe Brian Irons. Ele é um chefe corrupto que aceita suborno em Resident Evil 2. Claro que não podia faltar, temos o cão zumbi igual aos da franquia dos jogos. O piloto do helicóptero pode ser Brad Vickers. Ele é famoso e conhecido por usar uma jaqueta amarela e ele já apareceu em outros jogos da série. Aqui um momento icônico dos jogos, pegar as armas mais potentes para combater os zumbis. Claire dá o famoso colete RPD para Leon, o mesmo que ele usa em Resident Evil 2. Vemos o Wesker a primeira vez, já sabemos o que esse cara vai fazer ao longo da franquia dos jogos, hein? A mansão Spencer é vista do lado de fora, essa foi a primeira missão em Resident Evil 1. Vemos aqui num vídeo dois gêmeos, eles foram trazidos direto do jogo Resident Evil Code Verônica, são os gêmeos Ashford, seus nomes são Alfred e Alexei. Temos um dossiê de Lisa Trevor mostrando sua imagem ainda criança e sua última aparição já como monstro. Diz que ela está infectada pelo G-Vírus e que é extremamente perigosa. Esse documento foi assinado por William Birkin, que está junto no filme. Temos uma cena de Lisa Trevor, talvez antes de se transformar num monstro, ela está na janela. Vemos a entrada do salão principal da mansão Spencer. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Temos a queda aqui de um helicóptero no trailer. Isso acontece no segundo jogo da série, mas no filme vai ser junto com a turma do Resident 1. Vemos a recriação da clássica cena do zumbi virando e olhando para a turma, o mesmo que acontece em Resident Evil 1. Vemos escrito com sangue It Takes, mas o que isso significa? Vou lhe explicar. Essa expressão vem desde o Resident Evil 1, no diário Keepers. Nele, um zelador, um guarda da mansão, relata no diário umas mudanças que ele vem sentindo no dia a dia.
após ser contaminado pelo T-vírus. Aos poucos, ele vai perdendo a consciência, a humanidade vai se transformando em um zumbi. Ele se alimenta de um colega e relata que estava saboroso, ele já estava sentindo ali os prazeres de ser um zumbi. Itch significa coceira, deve ser uma coceira na pele que a pessoa está se transformando, né? E taste significa saboroso, delicioso. Ele já estava gostando de saborear ali a carne humana como um zumbi. Então essa expressão já vem de muito tempo, it taste. Então é um easter egg bacana ter colocado aqui no filme. Claro que não podia faltar. Um zumbi quebra a janela e entra para perseguir alguém da equipe. Vemos um monstro na parede e depois William Birkin na sequência. Coincidência não é. Acredito que ele vai se transformar no monstro, o vilão do final do filme. Temos mais um monstro clássico, o Linker, que sempre fica no teto nos jogos e cai, a gente tomava aquele susto. Ele está presente aqui no filme. Tinha reparado todas essas referências e easter eggs aqui no trailer? Imagina, no filme vai ter muito mais. Sabe do que eu preciso agora? Do seu like, da sua inscrição. Se inscreve aqui no Identidade Nerd. Tô deixando mais vídeos aqui na tela.